E o mais importante, Tiago, você vê hoje, é isso que a gente chega, sempre o brasileiro criou o cavalo pela paixão, como eu comecei pela paixão. Estamos mais de 30 anos disso aí, né? Hoje realmente virou um negócio. E o americano sempre teve o cavalo com a paixão e o negócio junto. Impressionante. Então, ele está na frente. Hoje, o quarto de milha, nós somos o segundo país do mundo. E no América do Sul, nós somos o primeiro. É a maior raça da América do Sul em quantidade de cavalo, em quantidade de associados. Qual é a raça mais valiosa do mundo? Cara, eu acho que não tem como mensurar isso hoje. Ou, sei lá, qual foi o cavalo mais vendido, tipo, o cavalo mais caro vendido no mundo? Vocês têm esse? A nível de valores, você pode falar do cavalo inglês em si, mas não tem o volume que tem um quarto de milha. Né? Não tem o volume que tem um quarto de milha. São alguns, específico né? Algum, somente o cavalo europeu, né? Porque você sabe que o quarto de milha, ele nasceu do cruzamento do cavalo inglês com o Mustang americano, que é o cavalo selvagem. E ele é um cavalo mais rápido do mundo em um quarto de milha. E é o cavalo mais versátil do mundo. 23 modalidades, onde a gente praticamente pratica 4 ou 5 modalidades, entendeu? Então, assim, se você olhar em números em si, é o quarto de milha, você juntando. Eu vou te dar um valor só para tu, porque a gente falou e não entrou nesse aspecto. Você pegar a Palusa, né? Cruzamento dela, o maior cavalo do mundo de trabalho de rédeas, pai dela, Coronel Smugan, que é o Gunner. Aquela cara branca, ela não é uma pintura nela. Ali é uma má formação genética. Então, a Palusa, por exemplo, ela é surda. Ela não escuta. Então, os cavalos de rédea, normalmente são cavalos, quando é um Gunner, surdos, são mais concentrados. Então, o barulho da plateia, estádios, essas coisas não atrapalham eles. Então, eles são cavalos muito focados. Então, ela tem um grande papel, você vê. Foi recusado, pode falar de valores aqui? Tem que falar, né? Falar. Foi recusado uma proposta na metade dela de 22 milhões. Que Caraca. isso, cara? Então, Cara, imagina hoje... que você agora recusar receber 22 milhões para dar metade do negócio que vai continuar te gerando dividendos. Que tecnicamente talvez ele continuaria até com ele o cavalo. Ele só não ia ter Que metade loucura, do... Caraca, 22. Na verdade, vendendo a metade dela, ela continuaria aqui. Sim. Toda a administração dela, tudo continuaria aqui. Mas às vezes ele recusou por causa de uma visão de longo prazo. Ah, que com talvez, certeza, né? Ali nos próximos anos. Não é só o dinheiro, cara. É isso que as pessoas precisam entender. O cavalo não é só o dinheiro. É a paixão pelo negócio, né? A égua tem uma história aqui dentro, né? Uma história com a filha do Jontas, uma história com a Zaya, minha filha, que é como se fosse filha dele, mas é a neta dele. Né? Que ele ainda não tem neta, mas a Zaya é como se fosse a neta dele. Então, assim, é uma égua que já produziu filhos. O Gunner Roxo, o filho dela, cavalo de 1 milhão. A Alfa Easy, uma égua, uma potra vendida metade por 6 milhões, ou seja, um cavalo de 12. Quando a gente fala, quanto vale essa égua? 44 milhões? Não é só a égua. São 30 embriões, então existe um projeto por trás disso. Não é você comprar o direito de ter uma égua e ficar olhando para a cara dela aqui, como está essa aqui, eu estou olhando para ela. Não, existe um projeto. Isso aqui é uma coisa que eu sempre admirei muito do Jonas. Quando eu conheci o Jonas a primeira vez, quando eu comecei a investir em cavalo, foi com ele desde o começo. É meu sócio até hoje em tudo. E o Jonas falou assim, ó, segue minha orientação que eu te garanto que você nunca vai ter um prejuízo na vida com o cavalo. Eu conheci ele por um prejuízo sozinho e desde que eu conheci ele, a gente tem o quê? Quase 8 anos juntos já, né? 7 anos juntos, eu nunca tive um prejuízo dentro do mercado do cavalo. Você tem algum caso de um dinheiro que você ganhou com o cavalo para contar pra gente? Vários, teve. Conta um pra infinitos. gente. O Jaguar. O Jaguar é um. Você é sócio no cavalo, é isso? Sim. Tá. Não só o Jaguar, vários outros. Quantos cavalos você não compra ali? Por exemplo, aconteceu já coisa rápida. Né? Ano passado eu comprei uma égua, filha de um cavalo nosso americano, que é o Desta Femme, né? Numa grande égua produtora também. Comprei o cavalo, se eu não me engano, por 180 mil na época, uma potrinha. Né? Eu acho que menos de 6 meses depois eu vendi ela por quase 3 vezes o valor dela, né? Menos de 6 meses depois. Então, Cara, você meteu um swing trade, horse trade. E, Thiago, Não, aí como... esse valor aí já ficou mais legal, pô, porque a gente fazer aqui um negocinho pra aprender de 180, Dá pra mas encarar. quando- deixa eu falar uma coisa pra a vocês. mãe do Garanhão, que vai ser o primo horse, se metade dela ele recusou por 22, é porque no mínimo ela vale 44.
No mínimo, né? Olha o calibre. E sabe que eu tirei mais do que o Kaká falou? Ele fez todo esse dinheiro e ainda colocou na Portfel pra conseguir ter cara, rentabilidade. Você sabe que eu admiro nele. Isso é o que eu putz, admiro nele. É um cara inteligente. Cara. Cara, eu adoro a Quem Portfel. investe tudo isso em cavalo e tudo mais, vai ser, Sempre. cara, mas o dinheiro ali eu tenho que... Tem que dar uma diversificada. Uma né? diversificada, então eu vou investir em Pessoal, ações e tudo duas- O mais. Jonas também parece que agora tem lá uma Portfel pra investir dinheiro junto com a sim. gente, né? Vamos. Viu? Ó, falou. Eu acho que é Sabe o que a importante. gente podia fazer? Posso sugerir uma coisa aqui? Pode. A gente podia, fora o primo que vai o cavalo, né? A gente podia pensar num projeto, tudo que o projeto der de retorno, reinvestir ele na Portfel. E a gente fazer a comparação de lucratividade dos dois, por exemplo. Caramba, ficou Interessante. interessante. Ficaria agora. legal a gente fazer A gente isso. podia fazer assim, ó. Você Porque, pode ó, pegar 100 milhões de reais seus, botar na Portfel. Tá? E vamos ver no que dá. Vamos ver. Você sabe que duas coisas são importantes que o Lucas Olha no falou, que disse assim, deu. cara, aí agora isso aqui dá no nosso calibre. É assim, ó, a Palusa, ela é uma égua fora da curva, né? A Yukal é uma égua fora da curva, né? Tem várias, a Esther Rochita é uma égua fora da curva. Tem várias éguas que elas são super valorizadas. Mas lógico que você não vai pegar, você não precisa para entrar num cavalo, você não precisa comprar um cavalo de 1 milhão. Você pode comprar um cavalo de 80 mil. É o que eu falo, é um bilhete fechado. Tem cavalos que foram vendidos, por exemplo, em leilões, né, Jonas? De R$1 milhão que nunca ganhou nada, né? E tem cavalos que no mesmo leilão que foi vendido um de 1 milhão, foi comprado outro por 100 mil e virou campeão e hoje vale muito mais de 1 milhão. Então, assim, outra vantagem, o leilão do quarto de milha é parcelado, então a gente banca isso. Quando a gente pega uma égua aqui que ela custa 80 mil reais, ela pronta para ser vendida, uma potra, a gente bancou 80 mil reais, 40 mil na verdade, né? 2 anos, a gente bancou os 40 mil. Vamos supor que ela vendeu por 200 mil, você não paga os 200 mil à vista, é em 40 parcelas. Então a gente banca esse parcelamento, então automaticamente nós também somos um banco, entendeu? A gente te dá o ativo, você faz uma confissão de dívida, você faz uma confissão de dívida através de um contrato, porém quem banca todo esse financiamento somos nós. Então assim, um leilão vendeu 20 milhões, nós bancamos 20 milhões, parcelamos isso em 40 vezes. A competição realmente é só pra testar a genética que, tipo assim, o cavalo tem um perfil de ter uma linhagem campeã. Sim. Cara, que interessante. Agora, vocês produzem conteúdo sobre cavalo também? Porque o Kaká, eu acho que você deveria produzir mais, cara. Vou também produzir, acho. ó, já estamos ali com o time todo pronto, ó. A gente começar a produzir mais conteúdo agora de cavalo. Cara, esse podcast tem que ser um marco pra vocês começarem a Isso é produzir. verdade, cara. Porque eu não sei onde que faz pra... Pô, quando eu comecei lá em finanças, quando a gente começou lá atrás, cara, você tinha umas 2, 3 pessoas produzindo. Não tinha um nicho de finanças na internet. Ele começou a ser juntado e criado através da gente e alguns outros influenciadores. Cara, precisa acontecer a mesma coisa com o cavalo. Inclusive, a gente está desenhando, falar de antemão aqui, já de primeira mão, a gente está desenhando um projeto para a gente dar um mastermind para como as pessoas podem investir em cavalos. Inclusive, a gente legal. mostrar como investir e investindo junto. A gente tem outro projeto já todo desenhado, depois eu te mostro, que é para a gente fazer um crowdfunding de um cavalo. Imagina, um financiamento público de um cavalo, onde você vai poder ser sócio de um cavalo sem ter um aras, sem precisar ter um aras, sem precisar ter um funcionário, dor de cabeça de nada, mas você é dono, é igual uma ação na bolsa. Né? Eu tava brincando com os meus assim, eu chego na McDonald's, eu sou dono da McDonald's. Eu tenho ações da McDonald's, então eu posso dizer que eu tenho um pedaço dela. Da mesma forma vai ser um cavalo. Imagina um cavalo aqui numa baia, a estrutura toda bancada pela gente, mas você sendo dono do cavalo, podendo ir visitar ele, podendo ver. E para ser vendido para pessoas fora da bolha do cavalo. Pessoas que querem diversificar o seu investimento, mas conhecendo o ramo do agronegócio. Não, Então, cara, e o pontapé inicial desse projeto vai ser a gente no Primo Horse, Primo Horse. pra galera entender tudo acontecendo, o projeto acontecendo e até a gente. Não é mesmo? É. E aí a gente vai fazer Vamos botar juntos nossa negócio. grana lá. Muito bom, vamos, né? Primos, chegou a hora de você construir o seu plano pro 1 milhão, tá? Começar a investir, começar a cuidar do seu dinheiro, ou melhorar os seus investimentos, né? Também não adianta você ficar ouvindo aí um monte de gente que não tem nada a ver, né, com o que tá falando. Eu mesmo, às vezes, eu já ouvi a galera aí em fóruns e tudo mais, me dei mal. Então, assim, a melhor coisa é você ouvir especialistas e seguir as carteiras recomendadas. E por que eu tô te falando isso? Temos hoje, só hoje, tá? Vitalício da Finclass, tá? Aqui pelo Primocast você consegue
consegue assinar a Finclass uma única vez e você tem ela pra sempre. Enquanto a plataforma durar, você vai ter. Por que isso é legal? Você às vezes não fica preocupado quando você assina Netflix, PSN, Prime Video, Spotify, que vai aumentando, né? Todo ano tem um reajuste, essa assinatura vai ficando mais cara. Aí quando você vê, você tá pagando uma fortuna de assinatura. Quando você paga o vitalício da Finclass, você paga uma vez só e você nunca mais vai precisar se preocupar com isso, tá? E a Finclass, o que é legal? Hoje tem mais de 70 cursos lá, tem carteiras recomendadas com analistas, tá? Então você vai ter lá analista de FIIs, analista de ações, vai ter analista de cripto. O Thales, ele é muito bom, ele já deu uns calls lá muito legais. Tem renda fixa também, se você quer ficar mais tranquilinho, né? Sem muitos riscos aí. Então você tem vários profissionais. Então você consegue aprender pelos conteúdos e investir ali sem achismo. Os analistas, eles fazem um call matinal. Então eles fazem todos os dias, eles vão mandar material pra vocês. Tem uma comunidade pra você conversar também, então você vai conseguir trocar ideia com a galera. E não é papo de louco não, a gente modera bastante ali a comunidade pra ser um negócio que realmente a galera conversando de coisas que fazem sentido. O legal também é que a gente tem sempre conteúdos novos na Finclass, né? Então sempre vai saindo, né? Recentemente saiu uma aula do Flávio Augusto, tem Paulo Guedes, tem Howard Marks, tem outros gringos, tem Natália Arcuri, tem Thiago Nigro, tem várias aulas lá bem legais, do beabá até um pouco mais avançado. Quem assinar o vitalício também vai ganhar o ingresso do Finday. A gente fez o Finday 2024, foi pra 30 mil pessoas, foi muito legal. A gente vai fazer alguma coisa mais legal ainda no ano que vem. Você vai ganhar um ingresso VIP, ou seja, você vai sentar ali num lugar legal, com várias regalias, aguinha, sem perrengue, uma entrada especial pra você. Você vai acompanhar um dia muito legal. Dentro da Finclass também tem um negócio que é o do 1.000 a 1.000.000. O do 1.000 a 1.000.000 é um curso que o Thiago criou e vendeu por anos, né? E era um negócio que é um curso de R$2.000, R$3.000, e agora você vai ter ele junto da assinatura do vitalício. Só aí já vale muito a pena, tá? Por fim, você comprando aqui pelo link do Primocast, então se você estiver ouvindo isso no Spotify, ou você vai pro YouTube, ou você vai lá pro link da bio do Instagram, ou você vai pelo link da descrição do Spotify e clica no link, tá? Porque às vezes você tá dirigindo, tá lavando louça, tá fazendo outra coisa. Tem que ser pelo link do Primocast, você comprando pelo link, você vai acompanhar um Primocast ao vivo no Cinépolis, tá? Eu, Kaique, convidados, a gente vai fazer um podcast legal. E ao vivo a gente vai estar lá com vocês, vai tirar foto, né? A gente fez isso essa semana e foi muito legal. Só que, pra você ir no cinema acompanhar a gente, são 300 vagas. Então é um negócio super, você sabe, é uma sala de cinema, não dá pra caber 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Então é um negócio realmente bem exclusivo, tá? Só hoje pra quem assinar o vitalício da Finclass na Black Friday, certo? Aproveite esse dia, faça isso, porque você vai começar o seu 2025 com o pé direito, investindo direito, sem achismo, com conteúdo de primeira, e vai acompanhar o Finday no ano que vem, vai ter a gente também no Primocast pertinho de você. Fechado? Bora ficar milionário, cara. Para de perder dinheiro aí. Assine a Finclass hoje.